Olá, gostaria de falar para você de uma loja super completa em produtos médico-hospitalares. Lá você encontra produtos descartáveis, luvas, aparelhos, massageador. Isso tudo você encontra no lojão das clínicas, localizado na Najib Mutan 417. Passe lá e confira. Estamos de volta com o segundo bloco do Missão Saúde na TV. E hoje nós estamos discutindo um assunto super interessante que eu já explorei. O Dr. Samuel Vieira, que é neurocirurgião, está aqui conosco, que é sobre o que você precisa saber sobre epilepsia. Já falamos bastante aí no primeiro bloco, né, doutor? Né, doutora? É verdade. E no intervalo a gente ainda aproveita para tirar as dúvidas. Ainda explora mais ainda o convidado aqui. Eu acho que a gente explora mais o convidado no intervalo do que durante o programa, porque aí fica aqui, né? A gente conta os casos e fala, enfim. E doutor, e falando agora sobre os exames diagnósticos que são necessários aí para dar o diagnóstico, né, de uma epilepsia. O que você pode falar para a gente? Sempre que um paciente apresenta um quadro de epilepsia, se é um quadro recente, tem que fazer exame de imagem, não tem jeito, tá? E aí, se o paciente chega no pronto atendimento, no pronto-socorro, diante de um quadro de epilepsia, convulsão, o médico, ele deverá pedir um exame de imagem, tá? E geralmente o que se faz em caráter de pronto-socorro é a tomografia de crânio. Quando o paciente chega no meu pronto atendimento buscando uma avaliação, no meu consultório, buscando uma avaliação, eu peço ressonância magnética. Por quê? É um exame um pouquinho mais caro, mas ele é um exame que oferece muitos detalhes importantes. Aí vale a pena a gente lembrar das causas que eu citei. Por exemplo, existem alguns tipos de lesão, alguns tipos de tumores que somente ressonância magnética mostra. Além disso, por exemplo, existem também alguns quadros de isquemia que a ressonância vai mostrar. A tomografia às vezes nem mostra quando é um tipo de AVC pequeno. Também a ressonância é excelente para mostrar alguns tipos de malformação cerebral, tá? Como alguns tipos de displasia, que isso geralmente acontece em crianças, ou uma rotação ruim do hipocampo, que vai ter uma figura ali, vou mostrar para vocês no futuro. Então, a ressonância ela é excelente, tá? Tem que se fazer exame de imagem. E doutor, seria com contraste a ressonância? Não precisa? O contraste a gente só pede se tiver uma lesão, tá? Se não tiver lesão, inicialmente a gente não pede contraste, mas se não tiver lesão, fica só na ressonância normal mesmo. Além disso, muito importante é um eletroencefalograma. Um eletroencefalograma bem feito, em que o técnico está apto e sem medo a fazer alguns estímulos, né, como manobras de hiperventilação, jogar luzes no olho, né? Não é que vai desencadear uma epilepsia, mas tem que, no mínimo, desencadear alguns tipos de onda diferentes para que o médico que for dar o laudo, ele possa olhar o exame e laudar, olha, tem um padrão de onda tal, isso. E aí já começa a nos dar uma luz, que tipo de epilepsia que é através do tipo de alteração de onda. E se o resultado vier negativo, não significa que o doente não tem epilepsia, significa que naquele momento não teve alteração. Existem outros exames, tá? Por exemplo, a videoeletroencefalograma. O que é isso? O videoeletroencefalograma é um exame que o paciente vai para uma clínica e daí ele permanece um determinado tempo, às vezes um dia ou mais, de acordo com a necessidade. E aí o paciente ele vai dormir na clínica, mas não é só dormir, né? Ele vai ser submetido a alguns estímulos. E vai estar sempre com aqueles fios, né, na cabeça, que são os eletrodos. E através desses estímulos a gente consegue determinar no exato momento, através desses estímulos do vídeo, o que desencadeou e como que foi a epilepsia. Esses casos, eles são mais reservados para aquelas situações em que há um pouco mais de dúvida. Não se faz videoeletroencefalograma para todo mundo, mas é um exame extremamente importante quando existe um pouco de dificuldade de achar o diagnóstico. E não é muito simples achar em boa parte dos casos. Existe também algum exame de sangue, alguma coisa que pode ser realizado aí, além desses de imagem, doutor? Sempre peço também
avaliação hepática, avaliação do fígado, que é possível fazer através do exame de sangue, avaliação renal, íons, né, que são os eletrólitos, glicemia, hormônios tireoidianos e outras situações que de acordo com o que você vê e examina. Então, o exame de sangue, né, contemplando diversos exames, ele é muito importante, ele entra sim no nosso rol de pesquisa. Na verdade, assim, eu acho que todos esses são todos realizados assim, um diagnóstico meio que diferencial. Cada um vai ajudando para poder fechar o diagnóstico, não é isso? Mas nenhum é soberano à clínica, né? Ao que o senhor vai escutar, o que o senhor vai fazer o exame, a avaliação ali clínica com o paciente, né? Sem dúvida. O tipo de epilepsia, como a gente já citou, ele é fundamental para a gente fazer um medicamento certo, tá? Que existem alguns medicamentos, não existem muitos não, mas existem alguns, e o que muda é a marca de laboratório. Mas, sem dúvida, a clínica, né, tem-se epilepsia. A clínica ela é soberana. Você pode iniciar o tratamento com algum tipo de medicamento até que se chegue no diagnóstico definitivo. Muitas vezes conquistado, sim, com auxílio de exame de imagem ou eletroencefalograma. Eu gosto sempre de falar isso porque, assim, às vezes o paciente fica preso nisso, né, somente nos exames de imagem. Quando o médico já pode, igual o senhor acabou de falar, já pode ir dando início ao tratamento através daquilo que foi relatado, né? Isso mesmo. Existem alguns critérios para se iniciar o tratamento. Aí, de acordo com a avaliação que é feita no momento, faz-se essa indicação. Certo. O senhor falou aí sobre medicamento, né? E aí a pergunta é a seguinte: tem alguma medicação para tratar a epilepsia ou a convulsão? Existem alguns medicamentos, sim. Alguns deles são muito antigos, porém muito eficazes, por isso que continuam no mercado, né? Por exemplo, né, uma famosa aí, a carbamazepina, né, o ácido valproico, ou o sal dele, são muito bons. Tem uma nova droga nova entre aspas, né, que é o levetiracetam, excelente, a lamotrigina, e tem alguns outros que vão se apresentando aí também. E sempre... Isso tudo é muito individualizado, né, doutora? Para a pessoa não pegar ali, copiar e querer se automedicar, porque não adianta. É individualizado, sim, porque a dose ela pode ser boa para uma pessoa e não pode ser boa para outra pessoa. Existem algumas reações aos medicamentos e às vezes a pessoa não consegue se adaptar. Já peguei pacientes que não conseguiram se adaptar à droga, por exemplo, a carbamazepina. Aí você tenta passar alguma outra, como oxcarbamazepina, né? Ou então você troca. E aí, então, é muito interessante ter essa avaliação do médico, porque alguns tipos de medicamento, né, como a própria carbamazepina, ela pode diminuir o sódio, principalmente a oxcarbamazepina do sangue. Então, o certo, quem usa oxcarbamazepina, é fazer exames de sangue rotineiramente para ver como é que está a questão do sódio. Só um exemplo, né? Então, tem que ficar muito atento, não é para tomar medicamento por conta própria, nesse caso, não. É porque o vizinho está servindo para ele que vai servir para... Uma situação muito importante, já que você falou disso, por exemplo, mulheres que têm epilepsia, se elas pretenderem engravidar, elas têm que buscar o médico, obrigatoriamente. Por quê? Um dos medicamentos mais utilizados, né, que é o ácido valproico ou valproato, ele é teratogênico. O que é teratogenicidade? Pode causar defeito no neném. Então, é sempre muito importante, se descobrir que está grávida usando esse remédio, não é para pensar duas vezes, é para procurar ajuda para trocar o remédio, não é para continuar usando esse remédio. Ele é comprovadamente teratogênico. E existem outros remédios que não causam teratogenicidade para tratar a epilepsia. Então, essa pergunta foi muito importante, né? Não é para se automedicar, pode dar problema. Olha, doutora, sua área aí, suas gestantes lá, né? É verdade. E muito bem lembrado, porque como aquele momento do feto da embriogênese é tão sensível, então o ideal é até antes de engravidar, procurar logo o neuro, trocar para dar o prazo, né? De adaptar e depois engravidar. Isso é muito importante. Uma coisa aqui, doutor, existem situações em que a medicação falha, que a gente pode dizer assim, que não há um sucesso terapêutico? Infelizmente existem. Como eu citei,
3% mais ou menos da população brasileira tem epilepsia. Desses, dão 6 milhões de pessoas mais ou menos. Estima-se que 2/3 dessas pessoas vão ter um sucesso com o medicamento. Porém, 1/3 não, ou seja, 2 milhões de pessoas não vão ter sucesso com o medicamento. O que é a falha medicamentosa? O que é? É quando é oferecido 2 tratamentos em doses adequadas para o paciente, em doses plenas, 2 medicamentos em conjunto, tá? Tem que ser medicamentos que sejam harmônicos entre eles também. Tá? Que tem medicamento que diminui a quantidade do outro, isso existe. E não há melhora do quadro epiléptico. Isso é falha de medicamento. Tá? Nesses casos, quando existe falha de medicamento, muitas vezes não é interessante adicionar um terceiro medicamento, porque quanto mais remédio, mais chance de a pessoa apresentar efeito colateral. Então, nesses casos, pode estar indicado a cirurgia. Tá? Existe cirurgia de epilepsia, que a gente vai comentar um pouco no futuro. Aí a pergunta, né? Existe cirurgia para epilepsia? Aí o senhor pode falar aí um pouquinho, que eu acho muito interessante, né? Assim, as inovações, o que está acontecendo aí no mundo aí. O doutor Samuel é muito atualizado, viu? Então, fala para a gente um pouquinho sobre isso, doutor. Existe cirurgia de epilepsia, sim. Claro que não é para todos os pacientes, como a gente acabou de comentar. A cirurgia ela está indicada para aqueles pacientes que não têm melhora com medicamentos. Tá? É uma situação realmente mais complexa, porque antes de você fazer uma cirurgia no paciente, você tem que fazer exames mais detalhados, como o próprio videoeletroencefalograma. Na videoeletroencefalograma, na maioria das vezes, com a videoeletroencefalograma, na maioria das vezes a gente consegue achar a área determinada, né? A área que a gente precisa de fazer o procedimento. Mas existem também aqueles casos que não conseguem achar. E aí, como é que faz? O que a gente faz? Dentro de hospital, a gente faz uma cirurgia chamada craniectomia mesmo, né? Claro que numa região mais específica, ou então se tiver muita dúvida, uma craniectomia ampla, você tira parte do osso do paciente, coloca eletrodos para poder fazer o estudo, eletrodos em contato diretamente com o cérebro, coloca o osso por cima devagar, e aí volta o paciente para o videoeletroencefalograma, para continuar fazendo estudos. Quer dizer, nesse caso, o eletrodo não está mais no couro cabeludo, já está dentro do cérebro. Aí, mesmo assim, se a gente não acha, existem os eletrodos de profundidade. Então, existe muita tecnologia envolvida por trás de uma cirurgia de epilepsia. Não é só o médico cirurgião, também é o neurofisiologista, a enfermagem, todo mundo atuando junto para tentar achar o diagnóstico. Nessa figura, tem uma figura demonstrando uma cirurgia que foi feita na época que eu estava em São Paulo, tá? A gente colocou esses eletrodos no polo temporal do paciente, porque, na verdade, o eletroencefalograma não foi suficiente, nem a videoeletroencefalograma tinha sido suficiente para se achar o ponto que a gente deveria interferir na cirurgia. Como é que foi essa cirurgia? Essa cirurgia foi a retirada de uma região do cérebro que estava desencadeando crises epilépticas. Nesse caso, esse paciente tinha uma displasia, era uma malformação do córtex, das camadas de células do cérebro. Então, o que a gente fez? A gente foi lá e fez a retirada dessa camada específica. E só foi possível graças a essa tecnologia. Essa tecnologia, na verdade, a gente consegue. Essa cirurgia a gente consegue fazer em qualquer hospital que tenha UTI, né? Aqui em Marabá tem um. E só a empresa tem que trazer os recursos. E aí a gente pede, a empresa vem, traz e a gente faz. Tá? Então, é uma cirurgia que precisa de recursos tecnológicos. Ótimo. Gente, já encerramos aqui o segundo bloco, né? Fechando aí o segundo bloco com chave de ouro, falando sobre as tecnologias, sobre a cirurgia, né, de epilepsia. E não saia daí, fique ligadinho que já a gente volta com mais um bloco do Missão Saúde na TV. Hoje eu quero falar para vocês da MAB Vida Assistência Médica. Lá você encontra vários tipos de exames especializados também, viu? E consultas com especialistas. Então, dá uma passadinha lá na VP8, folha 26, MAB Vida Assistência Médica.